Ó, minha irmã já chegou por aí. Eu já consegui, apareceu aqui a opção de liberar o acesso, Catarina. Eu consegui liberar. Não sei se liberei de todo mundo, tá? Não sei se não tem alguém aguardando ainda. Que ótimo. Já vou liberando aqui as outras que faltam. Tá. Bom. Oi, Luciana, dando um oi aqui no chat. Vocês, gurias, tem o chat aqui embaixo também, para quem não está acostumada pelo Zoom. Tem o chat aqui, vocês podem falar por mensagem aqui do ladinho. Tem também a opção de levantar a mão quando a gente abrir para perguntas. Aqui embaixo na tela tem um emojizinho e ali tem, se tu clicar ali, ele vai ter a opção de levantar a mão. Então, quando a gente abrir para perguntas, quem quiser fazer pergunta pode ali deixar a mão levantada que a gente vai por ordem, tá? Ou pode deixar no chat também, que tem pergunta para fazer, que a gente vai por ordem. A Luciana disse que eu escuto, mas não sei. Deixa eu ver se a câmera da Luciana está aberta aqui. Luciana está com a câmera fechada, não te vejo. Ó. Só acertando então, gurias, esses detalhezinhos, a gente já vai começar daqui a pouquinho para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Estou muito feliz de ter vocês aqui, porque não é todo mundo, né, que tem interesse em passar uma tarde inteira estudando sobre vendas, né? Não é a parte tão legal do negócio. É legal vender, né? A hora que o dinheiro está entrando, aí é legal. Mas a gente se preparar para isso, estudar para entender como é que funciona o processo, para ver o que a gente precisa fazer diferente daquilo que a gente já vem fazendo. Não é uma coisa que todo mundo gosta. Então, só de vocês estarem aqui, vocês já saem na frente, porque vocês estão buscando por conhecimento, buscando, né, agregar informações que vai ser útil no negócio de vocês. E como todo o meu conteúdo, tudo que eu vou falar aqui eu vou trazer de uma maneira muito prática, muito real, assim, sabe? Muito nosso dia a dia, aquilo que é do processo e que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Para mim está aparecendo grande na tela o nome da Fátima, Catarina. Não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui para trocar. Eu vou ter esse diálogo aqui com a minha irmã, que está me dando suporte durante a aula aqui, mas está tudo certo. A Priscila não está escutando. Como é que eu vou... acho que colocar no chat ali para a Priscila dar uma olhadinha no alto-falante do computador ou do celular que ela estiver acessando. Que de repente está com um pouco com volume baixo. Então, como é que tá aí, Catarina, que já vai ser 2h15. Quem não tiver, olha, vamos combinar aqui como é que vai funcionar, tá? Lá pelas 4 horas, mais ou menos, a gente vai fazer uma pausinha, um intervalinho de 15 minutos. Quem quiser ir no banheiro, quem quiser pegar alguma coisa para comer, ou fazer um cafezinho. A gente vai ter 15 minutos de pausa lá, pelo meio da aula, tá? Então, tá previsto o dia até às 18, lá pelas 4 a gente vai fazer uma pausa. Vai depender aqui de que parte do conteúdo a gente vai estar. Vocês podem fazer perguntas. A Ana Priscila também não está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Catarina, tu escreve no chat para elas darem uma olhada no alto-falante delas, do dispositivo que elas estiverem usando. Sim, eu já coloquei aqui. Ah, não, apareceu aqui para mim. Se vocês tiverem dúvidas sobre assim, o significado do que eu estou falando, sabe? Se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem como que, assim, significado disso e não aplicação,
tá? Então, se, por exemplo, eu vou estar lá falando sobre alguns conceitos, e aí tu tem dúvida sobre como aplicar aquilo no teu dia a dia e no processo de vendas do teu ateliê. Então, tu anota essa dúvida, porque lá no final, quando eu abrir para as dúvidas, aí a gente consegue esclarecer melhor as dúvidas depois que eu já passei todo o conteúdo, porque senão pode aparecer uma dúvida no meio que eu vou explicar mais para frente ainda. Então, para a gente não perder, né, o raciocínio de todo o processo, eu vou abrir para dúvidas no final, tá bem? Então, anotem. É importante que tenham papel e caneta, porque se tiver alguma dúvida, já anota para não esquecer, porque senão depois vai chegar lá no final, na hora de tirar as dúvidas, e aí esqueci o que eu queria perguntar. Deixa eu só ver aqui as gurias confirmarem se estão ouvindo ou não. E aí a gente... vai aparecer na tela, não sei se todas vocês já usaram o Zoom, se é a primeira experiência com o Zoom, mas a gente aparece ou na barra em cima ou lateral, assim. Aí vocês conseguem mudar a posição de onde a gente está aparecendo, tá? Então, aí direto no computador ou no celular de vocês, no celular ele limita um pouco, mas vocês conseguem mudar isso. Se por acaso estiver aparecendo em cima do slide, por exemplo, tu consegue mudar a posição de onde nós vamos estar aparecendo na tela de vocês. Qualquer dúvida, até do uso do Zoom, pode colocar no chat, que a minha irmã está aqui me ajudando no suporte e ela vai orientando você sobre o uso ali de alguma ferramenta que de repente não esteja conseguindo. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui, ver se não mexe na minha câmera. Tá. Então, se tu puder compartilhar aí o slide, Mana, já vamos começar, tá? Para não se estender mais. Deixa eu fechar aqui. Aê! Essa pessoa aqui muito feliz, né? Porque vende bastante. Então, eu dei o nome desse treinamento de imersão Artesã que Vende, para que a gente realmente possa estudar o processo de como fazer para vender o nosso produto, tá? Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Nós vamos começar aqui falando do conceito, tá? Daquilo que eu considero realmente que a gente tem que fazer uma limpeza na nossa mente quando a gente fala de vendas. Aí pode ir para o próximo. Aqui, ó. Isso aqui é um conceito importante. Eu vou ter que tirar meu... É um conceito importante, que é a diferença entre venda e atendimento. A coisa mais comum, né, para quem não estudou vendas ainda, é achar que eu estou, por prestar um atendimento para o cliente que entra em contato comigo, eu necessariamente estou num processo de vendas. E não é, tá? Existe uma diferença entre atender e vender. Aí eu tenho os conceitos aqui para que a gente possa entender a diferença entre eles. Pode passar para o próximo, Ana. Não sei se está demorando, se travou. Deu uma travadinha aqui. Tecnologia e seus desafios. Bom, isso é muito comum, tá? Eu tenho grupos de mentoria, eu tenho alunas que eu acompanho de perto no processo de vendas, e isso é bem comum, assim, das pessoas entrarem em contato, demonstrarem algum tipo de interesse, nem que seja por curiosidade, e aí, desse momento em diante, a pessoa atender o cliente e não iniciar um processo de venda com esse cliente. Tá? E aí, aqui tem um conceito, ó, o atendimento, ele
no atendimento não existe iniciativa para apresentar os produtos e nem para atender a necessidade dos clientes. Então, no atendimento é aquela coisa de passar informações, é como se eu fosse uma recepcionista. A pessoa chega, faz perguntas, eu passo informações, mas não tem aquela iniciativa de entender a necessidade da pessoa e saber o que eu posso oferecer dos meus produtos que atende aquela necessidade dela e conduzir essa pessoa para o fechamento, né? Que é para... Então, acontece muito na sorte. Então, se a gente não entende que a gente está iniciando um processo, né? Quais são as etapas? Vocês vão ver durante toda a apresentação que, claro, eu vou explicar os conceitos, tudo na prática, tudo vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, mas vocês sabendo em que etapa do processo vocês estão com aquele cliente, vai ficar muito mais fácil de tomar decisões sobre como conduzir a conversa até com essa pessoa. Então, no atendimento, eu sou passiva, eu só passo informações como se eu fosse uma recepcionista. Eu não tenho essa iniciativa de dar os próximos passos, né? De trazer o cliente para a compra. E na venda, não, né? Na venda já é um processo mais intencional, né? Mesmo que o cliente entre em contato só pedindo qual é o preço do produto, por exemplo, existe uma intenção de levar esse cliente para o próximo passo. Agora pode ir para o próximo, que é o conceito de vendas aqui, né? Ó, a venda, pelo contrário, vai mais além. Consiste em atender o cliente corretamente, entender as suas necessidades ou criá-las, e aqui a gente vai falar sobre isso, de uma forma persuasiva, oferecer os produtos que satisfaçam as necessidades daquela pessoa. Então, o cliente vai entrar em contato comigo, a gente vai falar mais sobre isso lá na parte de negociação mesmo, né, das etapas da venda mesmo, mas quando o cliente entra em contato comigo, meu principal objetivo quando eu estou focado em vender um produto é já de imediato entender qual é a necessidade dessa pessoa. Então, assim, o cliente entrou em contato perguntando o preço, que é o mais comum, né? Eu posto uma foto, eu posto num grupo e a pessoa pergunta quanto é. Nessa da pessoa perguntar quanto é, a gente vai responder o preço, tá? A gente tem que facilitar todos os processos, a gente também vai falar melhor sobre isso. Não posso, meu preço não pode ser uma coisa difícil, de difícil acesso, né? Então, eu não posso ter vergonha ou medo de passar o meu preço. Então, o cliente entrou em contato perguntando o preço, eu já vou falar o preço, mas eu não vou falar só o preço. Eu já vou emendar alguma pergunta logo em seguida, para começar esse processo de entender qual é a necessidade dessa pessoa, porque se ela perguntou o preço, o mínimo de interesse naquele produto ela tem. Então, aquele produto tá, né, se encaixa em alguma necessidade dela que ela já está com interesse de saber o preço. Na grande maioria, tá? Vai ter alguns que vão ser só curiosos mesmo, mas faz parte. Perguntou o preço, vai dizer, olha, essa peça, vou supor, tá? Essa peça custa R$50. Tens interesse num tema específico? Tens interesse, né? Tu gostou dessa cor? Eu faço também personalizado, se tu tiver interesse. É para presentear? Então, a gente tem sempre que, depois do preço, já engatar uma pergunta. Engata uma pergunta, mas não uma pergunta assim, uma pergunta suave, tá? Se a pessoa gostou daquela peça ou se ela prefere em outras cores, se a pessoa, se aquele item ela vai usar é para ela mesma ou se ela vai presentear, porque daí tu tá dando a oportunidade da pessoa continuar a conversa contigo. Porque se tu passa só o preço, às vezes a pessoa não tem aquele ímpeto de te responder e continuar a conversa. E se tu faz uma pergunta, quando alguém nos faz uma pergunta, o nosso instinto natural é de responder aquilo que a pessoa perguntou, pelo menos por educação. Então, aí, nessa troca de diálogo, a gente já abre uma possibilidade de iniciar o processo de venda com aquela pessoa. Quando a gente demonstra interesse, é muito mais fácil da pessoa continuar a negociação.
Porque se tem um outro vendedor que passar só o preço e a pessoa tiver que ficar indagando muito, sem entender que aquele vendedor está interessado em atender, a pessoa muitas vezes desiste no meio só por causa disso. Tá? Então, primeira coisa é aqui, ó, entender que na venda tem, né, essa intenção, é uma intenção de atender o cliente, de entender a necessidade do cliente, ou de criar. Por que falo aqui criar a necessidade do cliente? Mais para frente vocês vão entender isso melhor. Mas às vezes o cliente vem procurando uma coisa e na conversa com ele a gente consegue fazer ele perceber que outros produtos também podem atender ele sem que ele tivesse intenção inicial de fazer aquela compra. Mas aí a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Então, é essa a diferença. O que a gente tem que tirar da nossa cabeça e o que acontece muito, tá? É aquela mentalidade que a gente tem de que vendedor é chato, de que vendedor está tentando enganar para poder vender. Às vezes a gente tem essa impressão do vendedor que nos atende ou teve uma experiência ruim com algum vendedor. Então, essa impressão assim de que a gente tem quando vê outra pessoa fazendo um processo de vendas, ela pode nos atrapalhar, porque a gente não quer ser aquele vendedor chato, né? Então, isso nos impede, muitas vezes, de ter essa intenção de fazer a venda. Só que não é isso, né? Pessoas que tentam empurrar, tentam forçar uma venda, sendo que o cliente não está no momento de compra daquele produto, ou não demonstra nenhum interesse, esse vendedor ele não é um vendedor que foi treinado para vendas, porque o processo de vendas ele consiste em fazer a apresentação do teu produto, tu falar da melhor forma do teu produto, a gente vai falar sobre isso também, sobre estudar o teu produto, e as pessoas que precisam daquele produto, elas que vão tomar a ação de te procurar para fazer a compra, né? O produto ele não se vende sozinho. Se o produto se vendesse sozinho, por melhor que ele fosse, acho que a única coisa que se vende sozinho é Coca-Cola. Não precisa ter um vendedor ali na frente do refrigerador de Coca-Cola que a gente compra, né? Mas se o produto se vendesse sozinho, não existia tanto investimento das grandes marcas em treinar os vendedores deles, né? Bons vendedores não receberiam tão bons salários se o produto se vendesse sozinho. Então, precisa ter, sim, uma intenção de venda, mas não uma venda forçada. O nosso esforço tem que ser em mostrar o nosso produto da melhor maneira para o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas, quando elas estiverem no momento de compra desse produto, elas nos procurem para ter mais informações daquilo que a gente está fazendo. Então, o nosso esforço é antes até da pessoa entrar em contato com a gente. Porque se a gente faz, né, uma construção de base bem feita, essa pessoa já entra em contato com a gente meio caminho andado, com a intenção de comprar, porque a gente já apresentou o produto antes, né? Pode passar. Tá tudo certo aí, mana? Ele dá uma travadinha na hora de passar, mas volta rápido. Tá. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa no chat. Opa, peraí, o que eu fiz? Será, as gurias que não estavam ouvindo, será que já conseguiram ligar ali para escutar o que a gente está falando? Voltou para o slide da venda. Aí aqui, ó, a gente colocou, eu coloquei essa observação, tá? Porque quando eu falei ali do conceito de vendas, que a gente fala em persuadir o outro, também aqui existe uma grande confusão, tá? Persuasão não é a mesma coisa que manipulação, né? Persuasão, conforme eu coloquei aqui, é apresentar argumentos com a intenção de que o outro faça aquilo que a gente está sugerindo.
fazer com que o outro compre a nossa ideia. A gente vai entrar aqui em várias técnicas de persuasão que a gente vai ir usando ao longo do processo, não vai usar tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que entender cada técnica, como aplicar isso na apresentação do nosso produto. Mas a gente usa essas técnicas de persuasão para fazer com que o outro compre a nossa ideia, mas dentro do quê? De ética, a gente não vai mentir, a manipulação é isso, né? A manipulação é tu usar de argumentos falsos, é tu mentir para o outro, para que o outro faça aquilo que tu quer. Mas depois, quando o outro descobre, não era nada daquilo que ele pensava. Isso é manipular uma pessoa. Persuadir, não. Persuadir é tu vender a tua ideia, é tu ter a capacidade de comunicar a tua ideia de uma forma que a outra pessoa entenda e compre a tua ideia, tá? Então, a gente vai usar para vender muitas técnicas de persuasão, não todas ao mesmo tempo, obviamente, espalhadas principalmente na criação do nosso conteúdo, e hoje em dia a gente usa muito rede social, e a gente vai falar de rede social, que é um canal de relacionamento que pode vir a fechar vendas. Então, nos pontos de contato com o cliente, a gente vai espalhar entre uma postagem e outra técnicas de persuasão para, enfim, né, fazer esse processo de que a pessoa compre a nossa ideia, né, para fazer com que ela acredite no nosso produto, que ela escolha o nosso produto, porque hoje em dia a gente tem muita concorrência, todo mundo tem a oportunidade de estar na internet. Então, nosso produto ele vai ter a questão da exclusividade, que a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente está num mercado que a gente precisa com que a pessoa se identifique com a gente, com o nosso produto, para, na hora de decidir de quem ela vai comprar, ela escolher comprar com a gente. As técnicas de persuasão nos ajudam nesse processo, tá?